Entrevista. Estamos de volta com Sua Cidade Notícias. Já fazemos a ponte diretamente para Brasília, onde eu acredito esteja o senador Girão. Sim. Boa tarde, senador. Tá em Brasília ou tá na nossa querida Fortaleza? Tá em Brasília. Olá, muito boa tarde. Estou aqui diretamente de Brasília, aqui onde passei praticamente o final de semana. A gente já trabalhando aí para essa semana de CPI. Senador Girão, aqui quem fala é Luiz Henrique, o homônimo do seu filho, né? Eu nunca me esqueci disso, então já fica mais fácil de bater um papo com o senhor. Tem um ditado que diz assim: quando as pessoas chegam, quem chega na frente da pessoa é a reputação dela. Então, por exemplo, antes de eu chegar aqui, chegou a minha reputação. Quando o senhor vai lá para aquela sala da reunião da CPI, que o senhor chega cedinho, que o senhor deve chegar cedinho, se prepara, leva todo esse material, mas aí adentra pela porta a reputação de Renan Calheiros, o senhor não sente assim um frio na barriga, não? Olha, Luiz Henrique, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite, vocês aí que estão nos ouvindo na Rádio Cidade FM, 94 FM de Natal, pro Brasil e pro mundo. Olha, a gente tem que respeitar cada colega que está aqui, por mais que a gente discorde frontalmente de algumas posturas, de algumas condutas, mas a regra da boa convivência é o respeito. A gente não pode esquecer também que eles foram eleitos, né? Então, assim, em respeito aos eleitores, à população do Estado, ele está representando o Estado dele. Então, eu respeito a pessoa, né? Mas as ideias, eu procuro combater o bom combate, ser firme com relação às ideias, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que é bom que a gente procure separar, né? Eu acho que nós estamos num momento assim tão delicado de falta de diálogo entre as pessoas, intolerância. Você vê que grupos familiares de WhatsApp mesmo, por causa de política, né? Às vezes acaba um membro, um familiar não falando com o outro. Então, acho que a gente tem que saber que tudo isso é uma provação, é um aprendizado para a gente, e saber que tudo passa na vida, tudo passa, e graças a Deus a gente está procurando manter esse caminho. Tem momentos que é um pouco difícil, realmente, porque nós somos muito imperfeitos, né? Nós, seres humanos, somos aqui, estamos na Terra, no meu modo, eu sou espírita e acredito que nós estamos na Terra com o objetivo de evoluir, de perdoar, de amar, de compreender. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente para a gente não ser injusto, para a gente não desfocar. E eu vejo aqui o trabalho no Senado como uma missão, né? Uma missão que o povo do Ceará, vizinho de vocês aí, né? O povo do Ceará me deu, e eu estou procurando honrar e dignificar, mesmo sabendo, olha só, das minhas inúmeras limitações e imperfeições também, né? Então, já que nós estamos aqui na Terra, nós estamos aqui para aprender, e eu acho que eu tento aprender todo dia, me melhorar um pouquinho todo dia. Eu acho que é esse o objetivo da nossa existência. Senador Girão, nosso entrevistado de hoje, aqui quem fala é Sêmio. Senador, a gente costuma dizer que fica mais inteligente a partir das ideias dos nossos ouvintes, e um deles, João Maria, ele que está lá, um potiguar, mas hoje se encontra lá em Recife, mandou o seguinte questionamento para o senhor. Diante do que ele tem visto, e eu corroboro com as palavras dele, nesses últimos dias, a gente vê que a CPI já tem, desde o presidente ao seu relator, pessoas que têm um juízo de valor já feito, meio que condenatório ao governo Bolsonaro. E o senhor que se coloca aí, que nem é oposição, nem é situação, o senhor é apontado como um dos senadores neutros nessa questão, pergunta João Maria, eu ecoo aqui a voz dele. Como é que o senhor imagina ter seus requerimentos e demais proposições aprovados nesse colegiado que parece ser já tão parcial para fazer combate ao governo federal? Olha, pergunta muito inteligente do ouvinte de vocês, Sêmio. Como é o nome dele? João Maria. João foi uma pessoa que realmente acompanha a política, que está por dentro do que está acontecendo aqui em Brasília nesse momento. Olha, não apenas pré-julgamentos, que a gente viu de vários colegas, pela imprensa, só você ir atrás, pegar cada membro, são 11
igual um time de futebol, né? E esses 11 membros, muitos deles já fizeram um pré-julgamento. Você pega as entrevistas e vê quem é o culpado, quem eles dizem que já é o culpado, quem é o inocente. Então isso desacredita, né? Isso desacredita, desmoraliza a CPI. Eu vou além. Se você pegar também, tem membros que são presidenciáveis. Sêmio e Luiz Henrique estão aí no jogo de xadrez político, então emitindo opinião, votando. Então eu me preocupo muito, porque eu lutei para que essa CPI fosse uma CPI isenta, independente, de verdade, imparcial. Mas já começamos errados, né? Começamos errado por um relator que tem conflito de interesse. Nós já conversamos da última vez, flagrante conflito de interesse. Tem um filho que é governador do Nordeste e tem investigações fortes no Nordeste, que eu relacionei no meu pedido de CPI. E isso aí não dá para fazer meio relatório. Você não pode fazer meio relatório. Ou você faz um relatório ou você não faz. Então isso aí vai desacreditando. Pra você ter uma ideia, a luta na semana que vem, a luta na semana passada foi interessante, rapaz. Não sei se vocês lembram. A gente teve que suspender a reunião da CPI porque não queriam aprovar os requerimentos de pedido de informação. Para senador. Então, quer dizer, o negócio parece uma blindagem, um bloqueio para não se chegar em governadores, em prefeitos, que, diga-se de passagem, né, receberam aí centenas de bilhões de reais, e escândalo é o que não faltou, dito pela Polícia Federal, que fez operações. Então, foi uma luta, a gente teve que suspender, depois voltamos e houve, graças a Deus, aí um bom senso dos colegas para dizer, olha, não podemos negar informações de Polícia Federal, de PGR, de o que quer que seja para os senadores. Aí aprovaram os requerimentos de todo mundo. Eu aprovei os requerimentos do que eles queriam fazer do governo federal, claro, porque eu quero a verdade também do governo federal, mas aprovei o requerimento, aprovaram os requerimentos nossos com relação a prefeitos e governadores. Senador Giovanni aqui fazendo a pergunta agora. Não quero colocar o senhor em maus lençóis, mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que grande parte dos ouvintes gostariam de ouvir essa resposta, certo? Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde nós temos os 3 poderes bem definidos, executivo, legislativo e judiciário, mas hoje nós vemos um judiciário governando, tomando decisões extremamente ligadas ao poder executivo. O senhor acha que está tendo um atropelo em relação ao nosso judiciário, mais sendo mais prático, né? Mais direto. O STF, ele está se envolvendo nas decisões que cabem ao poder legislativo e executivo? Olha, Giovanni, eu não tenho a menor dúvida que isso tenha acontecido antes mesmo de eu ter chegado aqui há 2 anos e pouco atrás, né? Isso já vinha, o desrespeito a eles intervindo aqui dentro, né? Invadindo as competências, até para legislar, né? Algumas posições do próprio governo federal. Não vamos longe, não. Um ano atrás, quando teve aquela decisão do ministro Marco Aurélio, que foi relator, depois foi confirmado pelo Pleno do Senado, que ele retira atribuições da gestão da pandemia do governo central, do governo federal, e leva para estados e municípios isso. Então, por isso que eu estou querendo ouvir, respeitosamente, é um dos requerimentos meus. Vamos ver se eles vão aprovar, os nossos colegas, se eles querem realmente a verdade toda, para chamar o ministro aqui no Senado, que ele tenha a humildade de descer do pedestal e vir aqui conversar conosco para explicar. Eu não quero que ele explique a decisão dele, não. A decisão da justiça está tomada, tem realmente que ser obedecida. Mas para ele mostrar o monitoramento do Supremo, cadê? O Supremo, para tomar aquela decisão, foi bom para o país? Nós tivemos mais mortes ou menos mortes por causa daquela decisão, né? Se a gente quer fazer uma coisa justa, verdadeira, né, correta, vamos ouvir
quem realmente participou das tomadas de decisões dessa pandemia. Eu tenho críticas ao governo Bolsonaro, todo mundo sabe disso, faço publicamente, já disse aqui para vocês no último programa, votos discordantes, algumas posições conflitantes, mas eu não gosto de injustiça. E o que estão querendo fazer é pegar um para Cristo, apenas querem pegar o fígado de poucos e distribuir pizza para muitos. E algumas vezes o Supremo Tribunal Federal, já nesse governo, tem deixado o Planalto como uma rainha da Inglaterra, ou seja, o presidente Bolsonaro como uma rainha da Inglaterra, ou seja, as decisões são tomadas, quem está geralmente governando esse país, no meu modo de entender, e respeito quem pensa diferente, mas é a Corte Suprema que está governando o nosso país em muitos momentos. Senador Girão, do estado do Ceará, do Podemos, esta semana, portanto, os senhores senadores terão início oficial da programação de oitivas, né? A programação pela frente são os 4 ministros da saúde. O ministro Mandetta, deliberadamente, hoje um opositor do governo federal, o ministro Tait, que ficou ali cerca de um mês, o ministro Pazuello, que deverá ser talvez o grande alvo dos senadores de oposição, e o ministro Queiroga, que está aí trabalhando como um bom paraibano. Tá ele e a Juliette, né? Trabalhando muito. Ele de Campinas, a Juliette também, ambos aí mostrando seu trabalho. O que esperar dessas oitivas para que o Brasil não assista a um teatro, senador, e sim, de fato, uma entrevista, uma conversa com esses que estiveram à frente da saúde do governo federal? O que eu acho bacana é que a população, ela tá ligada, sabe? Isso é muito legal. E as redes sociais têm um papel fundamental nisso, né? Enquanto deixam, né? Porque a gente já vê alguns movimentos aí para silenciar, para censurar as redes sociais. Mas o que eu respondendo a sua pergunta, eu vejo que o interesse de cada um vai ficar muito claro nessa CPI, né? A começar que eu acho que deveria ser alternado. Deveria chamar alguém ligado ao governo federal, e também alguém dos estados e municípios. Eu acho que esse seria o justo. Não esqueçamos que são 2 pedidos de CPI que foram anexados. O do senador Randolph, que visa apenas investigar eventuais ações e omissões do governo federal, e o meu, que além também o governo federal, no meu está colocado, mas que visa investigar possíveis desvios de estados e municípios, né? Então, eu acho que essas perguntas têm que ser técnicas. Eu trabalhei esse final de semana com a equipe, estamos aqui até agora trabalhando, hoje não temos hora para terminar. Coloquei nas minhas redes sociais também, para as pessoas que me seguem, alguma curiosidade que tenha, alguma dúvida, que pergunta elas fariam para esses ex-ministros e para o ministro atual. Então, uma maneira participativa. Eu não sei se eu vou ter 5 minutos ou 10 minutos no formato para perguntar, mas eu vou tentar utilizar de uma forma muito, muito equilibrada para buscar toda a verdade e não apenas uma parte da verdade, o que seria um palanque político. É o que tudo indica que está indo essa comissão parlamentar de inquérito, até pela formação dela, pelos julgamentos, os pré-julgamentos, né? Uma antecipação de julgamento, pelo xadrez político com presidenciáveis dentro da comissão. Isso, infelizmente, é fazer uma antecipação do calendário jurídico, do calendário político do ano que vem, de 2022, em cima de 400 mil caixões, né? De entes queridos que todos nós perdemos de alguma forma, né? Então isso é uma covardia, uma desumanidade grande, fazer circo num momento como esse. Eu espero ainda, acredito muito no ser humano, espero que se tenha bom senso e que os senadores tentem ir por outro caminho. Olha, senador Eduardo Girão é o nosso entrevistado, muitas interações aqui no nosso YouTube, senador, e como pela linguagem aqui são potiguares, então não são, porque é da claque do político, não, porque, por exemplo, Marco Célio está dizendo aqui, senador Girão está se destacando como uma grata surpresa na política nacional. Infelizmente o nosso Rio Grande do Norte está há anos-luz atrás do Ceará.
Olha, fazendo registro, até porque se eu não fizer, o senador Girão vai puxar na minha orelha, porque ele é amigo, grande amigo de Stevenson. Stevenson é um dos jovens senadores que tem feito também um trabalho diferenciado lá no Senado Federal. Olha, eu tenho um testemunhal do Imobanco. Abra sua conta digital, desenvolvida para cuidar da gestão financeira do seu negócio. Tem à sua disposição um banco digital completo e sem burocracia. Com o Imobanco você pode focar no que realmente importa, fechar novos e bons negócios. Conheça o Imobanco acessando www.imobanco.com.br. Senador Girão, o que é que o senhor acredita que vai ser aí qual o seu sonho de consumo ao final dessas semanas, talvez meses, que a gente vai ter de CPI da Covid? O que é que o senhor gostaria verdadeiramente que essa CPI chegasse a um resultado final? Olha, eu acho que o grande legado que essa CPI deveria se propor, né? A gente tendo responsabilidade pelo país, se predominar esse sentimento de responsabilidade e de respeito com o brasileiro que está sem emprego agora, muita gente sem emprego, muita gente com fome. Basta você andar pelas ruas, eu gosto muito de andar em mercados e feiras e conversar. Eu acho que se a gente tiver um balanço, um aprendizado, né, dos erros, eventuais erros, para que a gente, nas próximas pandemias, infelizmente, muitos cientistas dizem que nós teremos outras pandemias daqui para frente, e se a gente já tiver aí um legado de aprendizado com relação a isso, para evitar certas atitudes errôneas nas próximas pandemias, eu acho que já é um bom começo. E buscar a questão da responsabilização, de fato, né, de alguns erros na gestão, ver se teve dolo, se não teve, né? Também com relação à gestão nos estados, eu não canso de repetir. Por exemplo, a PGR, que eu estou tentando chamar, é um requerimento meu, não sei se a gente vota essa semana, mas eu gostaria de ouvir a PGR, a subprocuradora Lindora Araújo, que emitiu para os estados e municípios perguntando sobre a questão dos hospitais de campanha, do uso dos hospitais de campanha, do dinheiro. Só em Fortaleza, quem é cearense e está nos ouvindo sabe da aflição que o povo está passando. Só em Fortaleza, e tiveram outros estados também, um hospital de plástico foi levantado, um hospital de campanha no estádio municipal, 100 milhões de reais, quase 100 milhões de reais foi gasto, começou a chover denúncias de corrupção, de desvio e tal. Da noite para o dia, eles desmancharam, a prefeitura desmanchou o hospital e a população agora, porque todo mundo sabia que vinha a segunda onda, todo mundo. E a população agora, quando precisou, não tinha. Isso é o quê? Como diz o Álvaro Dias, não o prefeito de Natal, mas o Álvaro Dias, que é senador, nosso colega aqui, ele diz o seguinte: desviar verbas públicas em período de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato, né? E eu concordo nesse aspecto aí. Outra coisa que eu gostaria de saber nessa CPI é buscar a verdade com relação ao tratamento preventivo, profilático ou precoce imediato, porque existe muita dúvida. A grande mídia, diferente de vocês, que acompanha o trabalho de vocês, mas a grande mídia do país só ouve um lado, né? Não ouve o outro lado da ciência. A ciência não tem ponto pacífico com relação a isso. Não tem. Então, eu tenho entrevistado médicos, especialistas, renomados, cientistas. Trouxe, inclusive, um debate aqui para o Senado, ouvindo os prós e os contras o tratamento precoce, por exemplo, e fiquei impressionado como tem resultados clínicos apresentados, como tem ciência também apresentados por aqueles que defendem a importância do tratamento precoce para salvar vidas. Então eu já fiz requerimentos, não sei se vão aprovar os requerimentos que eu fiz, para trazer os dois lados, para ouvir finalmente os médicos. E vocês têm aí a doutora Roberta, se eu não me engano o sobrenome dela é Lacerda, é isso? Isso mesmo. Exatamente. Rapaz,
eu bati um papo com ela numa live. O senhor fez uma live com ela, nas minhas redes sociais. Rapaz, ela é sensacional. Ela fala com a segurança, passa credibilidade, sabe? É uma pessoa equilibrada, sabe? Que mostra dados. Então, assim, vamos ouvir essas pessoas, como a doutora Roberta Lacerda de Natal, para a gente saber realmente quem são os negacionistas. Senador, tem uma pergunta para o senhor, mas antes só um recadinho rápido aqui. Sorvete Piccolo é assim, naturalmente da fruta, gelatos italianos, brasileiríssimos e clássicos. Sorvete Piccolo, 100% natural e com pedaços de frutas tropicais. Encontre os produtos Piccolo, sorvetes, picolés e gelatos nos melhores estabelecimentos da cidade. Sorvete Piccolo, o sabor que ninguém faz. Siga-nos no Instagram, no @produtos Piccolo, com 2 6, né? De carinho de quê? De capricho. É dizer que quando o senador vier, que ele já prometeu uma visita aqui aos nossos estúdios. Vai ganhar sorvete Piccolo. Vai ganhar sorvete Piccolo. Senador, o ministro Fábio Faria hoje publicou no seu Instagram uma mensagem interessantíssima do início da pandemia. O governador Dória, naquele momento, ainda tinha Davi Wip à frente do seu comitê científico. Logo em seguida, ele viria a ter Covid, depois restou comprovado que ele fez uso de alguns medicamentos que ele não defendia em público, mas isso é uma outra história. Mas a fala, tá lá, @Fábio Faria, fala muito interessante, que o governador diz assim: quero registrar que a sugestão ao governo federal da utilização da cloroquina foi feita pelo nosso companheiro, nosso amigo Davi Wip e tal. Logo, pouco tempo depois, o presidente da República aparece com cloroquina, hidroxicloroquina no bolso, além da caneta Bic, que ele sempre usa, a cloroquina. Eu lhe pergunto, senador, nós temos cloroquina, e está na pauta aí, o senhor acabou de falar sobre isso, mas temos um governador Dória, temos o Comitê do Nordeste dos Governadores, o governador do Rio Grande do Sul questionado, o governador do Amazonas questionadíssimo. O senhor realmente tem esperança de levar ao plenário da CPI esses gestores? A própria governadora Fátima aqui tem muito que responder Witzel, também. que saiu e foi empichado. Witzel foi empichado, imagine, o governador do Rio de Janeiro foi empichado, e o motivo maior está em torno da gestão da pandemia. O senhor realmente acha, ou vai ter que ser a opinião pública pressionando? Olha, a opinião pública vai ser fundamental para que não façam dessa CPI um palanque, como eu falei há pouco, em cima de 400 mil mortos no Brasil até agora, né? Agora, eu acredito que eu vou continuar defendendo a tese. Nós temos que buscar toda a verdade, não apenas uma parte da verdade, como querem. O Davi Wip, o doutor Davi Wip, que tomou cloroquina, a gente não pode esquecer desse detalhe, e depois, inclusive vazou aí a receita dele, ele foi lá entrar na justiça contra o farmacêutico, enfim, e numa entrevista que ficou, não sei qual foi o veículo aí, mas ele foi perguntado ao vivo sobre isso e gaguejou e não respondeu, né? Mas ele tomou o medicamento. Esses medicamentos, gente, existem há 30 anos. Eu sou contra a automedicação, tá? Eu tomo ivermectina, com consciência, estou tomando com recomendação médica. Meu pai ele foi infectado pelo coronavírus. Sabe o que é que o médico dele lá em São Paulo falou? Triplique a dose da ivermectina. E papai, que tem problemas de comorbidades, ele ficou praticamente assintomático durante o período que teve, que estava com Covid-19. Então, eu digo para vocês, eu já chamei, tá? Notícia aqui para vocês, de primeira mão, nunca tinham me perguntado isso na imprensa brasileira, e eu já chamei o doutor Davi Wip para vir aqui no Senado, através de um requerimento nosso na CPI da pandemia, para que ele explique isso, né? E tem muitas situações que a gente precisa ficar ligado, de muita hipocrisia, né? Eu acho que o grande problema é esse. Quem tem dinheiro anda com a ivermectina no bolso, com recomendação médica, claro, mas quem não tem fica dependendo da boa vontade, da humanidade ou falta dela, de alguns gestores, né? Então, inclusive nós estamos chamando aqui gestores da saúde pública, secretários de saúde de vários estados do Brasil, né? Aquele lance lá do consórcio do Nordeste, por exemplo, né? Que eu já falei aqui, precisa de explicação.
300 respiradores comprados à vista, inclusive com dinheiro aí de vocês, do Rio Grande do Norte, comprado à vista, e no momento que a população mais precisava, e aí eu vou revelar uma coisa aqui para vocês, eu não sei, eu acho que eu não falei para vocês ainda, mas quando esses respiradores não chegaram, esses 300 respiradores comprados da indústria da maconha, né, porque foram indústrias ligadas à maconha que foram adquiridos, e só o estado do Ceará foi 10 milhões, eu não lembro quanto foi aí no Rio Grande do Norte, foi quase 5, na hora que a gente soube, eu estava aqui em Brasília, e o senador Stevenson Valentim estava aqui comigo em Brasília, na hora que a gente soube, a gente correu no Ministério da Saúde, fomos lá, pedimos urgência para atender, porque o povo não tem culpa dos governadores do Nordeste fazerem uma compra equivocada, supostamente fraudulenta, porque nem receberam até hoje os equipamentos da indústria da maconha, e o senador Stevenson foi comigo lá, a gente conseguiu imediatamente que o Ministério da Saúde enviasse os respiradores, a cota que seria do Ceará e a cota que seria também do Rio Grande do Norte e do Alagoas, porque o Rodrigo Cunha também foi com a gente, o senador Rodrigo Cunha. Olha só, o Ministério da Saúde, eu tenho que registrar isso, é uma questão até de justiça, né? O Ministério da Saúde não perguntou quem era o governador, não perguntou se era de ideologia de esquerda, de direita, se era PT, se não era, como tem que ser, profissional, foi lá e socorreu o povo do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Alagoas, a pedido de nós, senadores. Então, quer dizer, a gente precisa buscar aqui na CPI alguns fatos relacionados a isso. Olha, senador Girão, dizer que a diretoria dessa rádio tinha nos autorizado a estourar o horário, só que eu esqueci de combinar com a sua assessora Carol, que gentilmente aí organiza a sua agenda. Então a Carol disse, olha, libera o senador de um e-mail que ele já tem outro compromisso. Então vamos mais 5 minutinhos, pelo menos? Ele pode, Carol vai brigar comigo. Não, tranquilo. Então vamos sim, senador. Vamos, o Giovanni tem uma pergunta aqui. Não é nenhuma pergunta, é só uma congratulação aqui que eu recebi no meu WhatsApp, né? Mandar um abraço pro Elber, que tá ligadinho aqui, dizendo que como é possível dizer que um país que o Brasil é um país democrático e quem manda são 11 advogados de carreira, né? Pois agora é impressionante. E também mandar um abraço aqui para o seu conterrâneo Davi, que está nos escutando aqui pela rádio web, né? Pelo YouTube. E manda um abraço pro senhor e congratula pela sua competência, senador. E disse que o senhor já é quase um membro aqui da nossa rádio, viu? Olha, muitas observações. Aí. E Davi, olha outra coincidência aí. Davi, o meu filho, também tem um filho chamado Davi. Aqui o senhor tá em casa, senador. Mais uma vez a gente quer agradecer. Mas vamos seguindo aqui, porque eu tenho uma última pergunta. Eu sempre fui contrário a essa CPI, mas eu concordei com o seu requerimento. E logo em seguida, vendo ali as primeiras sessões, a eleição de Renan, eu fiquei muito decepcionado, né? Chega a dar dor no estômago. Mas eu quero dizer uma coisa, os senhores já têm rendido, assim, já tem provado ao brasileiro que alguns milagres já estão em conta. Eu só tenho notado que no Ceará, aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na Bahia, em São Paulo, muitos números já estão melhores e não é coincidência do destino, mas meio que surgiu a CPI, as coisas começaram, as filas começaram a diminuir. Eu só tenho notado isso, senador? Rapaz, engraçado é que eu publiquei isso hoje de manhã cedo, né? Eu vou até ler aqui para você. Covid em Fortaleza, que é a minha terra, né? Minha terra natal. Médias de casos e mortes caem 72% em 14 dias, né? Coincidência ou não, e muita gente aqui nos comentários dizendo exatamente isso, cearense aqui se manifestando, falando exatamente isso. No ano passado, quando começaram as operações da Polícia Federal, também houve uma queda, não sei se você lembra, são as coincidências, mas o que eu digo para vocês é o seguinte, a gente está aqui atento, trabalhando, vigilante. Sábado eu estava aqui no Senado e ouvi o barulho gigantesco que foi a manifestação, né? Não participei, né? Mas assim, estava acompanhando, recebendo imagens, foi algo muito bonito de se ver, óbvio que o cuidado com a questão de aglomeração, com máscara, o respeito à legislação deve ser observado.
Aqui em Brasília foi todo mundo nos carros, né? Não teve as famílias dentro dos carros, ou seja, não tem risco para a saúde pública. Mas foi uma coisa tão gigante, assim, tão bonita, e as pessoas tentam desqualificar, e eu acho não. Eu acho que tanto a favor quanto contra o governo, isso deve acontecer, deve deixar acontecer de forma espontânea, e não fazer o que o nosso governador fez lá no Ceará, né? De mandar prender manifestantes que estavam querendo exercer seu direito de vir, de colocar sua opinião, liberdade de expressão, né? Então mostra realmente quem é o ditador na história toda. Então eu acredito que eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que é o seguinte: Platão, 350 anos antes de Cristo, dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então, em 2 anos e meio que eu estou aqui no Senado, eu digo para vocês, os ouvintes da 94 FM, a rádio da cidade, que se tem uma coisa que político respeita, anotem isso. Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado, que sabe o que quer, que sabe se manifestar, seja nas ruas, seja nas redes sociais, sempre na paz, sempre com respeito, né? Então, eu vejo como muito bacana as manifestações que ocorreram no Brasil no dia 1º de maio, de um lado e de outro, né? Mas as imagens que chegaram para mim dos brasileiros, né? Se manifestando sobre o que pensam, eu achei aquilo assim uma coisa que traz um sentimento de pertencimento, né? De que o povo está acompanhando, de que não vai aceitar certas situações. Eu acho isso muito, muito positivo para a consciência cidadã, né? Para que a gente possa continuar as mudanças no país, né? Tem muita coisa que precisa ser feita, porque esse país, eu quero deixar bem claro, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele tem um potencial gigantesco. Eu já sabia disso quando tinha chegado aqui, mas não imaginava o quanto esse país, olha, com essa pandemia, com todos os roubos que nós tivemos aí no passado, petrolão, mensalão, mandar dinheiro do povo brasileiro, dinheiro do contribuinte suado, mandar para a Venezuela, mandar para Cuba, mandar para Moçambique. Esse país está de pé ainda, fazendo auxílio emergencial. Esse país está de pé ainda, socorrendo microempresas, sabe? É porque tem condição. Você imagina quando tudo isso passar e reformas importantes a gente puder fazer, como a tributária e a administrativa. Ninguém segura essa nação que é abençoada por Deus. Olha, senador, a presença dos cearenses também aqui nos nossos comentários, no nosso chat, está grande, viu? Está grande, inclusive a última pergunta para Carol não se intrigar comigo. Carol, gente, é assessora de imprensa dele, super simpática, que conseguiu encaixar o senador para falar conosco. Senador, estão perguntando se o senhor é candidato a governador no Ceará, visto que os homens e mulheres de bem tem que se envolver na política, inclusive no executivo. O senhor pensa nisso, senador? Olha, eu devolvo a pergunta para as pessoas que estão fazendo, né? E eu acho bacana um programa como o seu, esse bate-papo agradável de vocês, porque muita gente que está nos ouvindo vai sentir o chamado, como eu senti em 2018, para vir para o Senado, né? Olha, esse país é nosso, esse país a gente precisa sempre com respeito, com diálogo, sem intolerância, né? Se manifestar, e quem sabe um dos ouvintes que esteja nos assistindo aí por Natal, Rio Grande do Norte, Brasil afora, mundo afora, quem sabe não possa ser candidato numa próxima eleição. Eu me reservo o direito de falar com vocês assim, de coração, não estou pensando nisso, eu estou tão focado aqui no trabalho, as causas que eu abraço na minha vida inteira, em defesa da vida desde a concepção, a questão da luta contra as drogas, estão aqui no Congresso Nacional. Estou tentando melhorar cada dia a minha performance aqui, né? E assim, eu acho que até covardia, acho que até um pouco desumano a gente falar de eleição do ano que vem. Então, estou muito focado, espero cumprir bem o meu mandato, né? Mas a vida da gente, a minha particularmente, sou cristão, como eu falei aqui,
e a minha vida pertence a Deus, né? A vida pública tem um ônus muito grande, que é a renúncia da sua vida pessoal. É difícil você equilibrar, você é muito exigido em cada pauta, seus posicionamentos, perde um pouco a privacidade, mas também ela te dá, se você encará-la como missão, uma oportunidade de ajudar muita gente. Então, como o Stirson Valentim faz a diferença aqui no Senado Federal, né, sempre defendendo os interesses do povo, só em ele estar aqui, não está tendo desvios, né, de outros que poderiam estar no lugar dele, sei lá, tantas situações, eu acho que já é uma coisa positiva, uma nova política, uma nova forma de fazer política. Então eu tento também seguir esse caminho de fazer a diferença com voto sempre consciente, né, livre, com independência, para defender o Ceará e o Brasil. Senador Eduardo Girão, olha, nossa admiração, nosso agradecimento por sua disponibilidade sempre que pedido, o senhor tem encontrado espaço para conversar conosco. Sucesso na CPI, o senhor representa a voz de muitos, não é cearenses não, brasileiros, homens e mulheres de bem. Sobretudo os nordestinos do Brasil. Sem dúvida, que querem ver na sua voz, a voz deles a ecoar pedindo justiça, clareza, transparência e que a gente possa crescer enquanto país. Obrigado, senador. Um grande abraço, Deus abençoe, senador. Abração. Deus abençoe, parabéns pelo trabalho, estou sempre às ordens aqui, acompanhem cada passo dessa CPI. Vocês, como jornalistas, radialistas, mas também os seus ouvintes que estão nos ouvindo agora, acompanhem, porque vai ser muito importante que a gente caminhe juntos para ver realmente qual o interesse de cada um nisso tudo. Muita paz, um abraço. Vamos obrigado. Maravilha.